Olá, bem-vindo a mais um podcast AgroConecta, que é uma ação conjunta do mestrado e doutorado em agronegócio sustentável, juntamente com os cursos de comunicação e de agronomia da Uniderp. E hoje nós estamos aqui no estúdio com um egresso da instituição. Ele formou em medicina veterinária. Ele é aquele médico veterinário que começou no século passado e acabou nesse século. Exatamente. Foi 2000, exatamente. Né, que você defendeu, acabou tudo. Exato. E então nós estamos aqui com Gustavo Nadeu Bijos, um grande amigo, egresso nosso aqui. Como vocês já viram, se não viram, vão lá ver, hein? O podcast com a professora Eloti Schleder, que foi professora Exatamente, também. E a história está ali. A professora é uma história viva, contando sobre a apicultura, as aulas de apicultura, tanta gente que ela sensibilizou para estar hoje nesse meio. E o Gustavo é um exemplo vivo. Exatamente. Tava lá, né, Gustavo? Eu quero te dar boas-vindas, você está aqui com a gente. Que é isso. E o Gustavo, né, dando uma informação aqui também, ele já fez parte de várias câmaras consultivas, de grupos de apicultura para melhorar, né, a apicultura não só campograndense, sul-mato-grossense, nacional. E hoje ele faz parte do grupo Tecnoapps, o clube Tecnoapps, exato. É um grupo de produtores online. Onde vocês trocam informações, conhecimentos. Exato, tem material pessoal lá, a gente troca muita informação e a gente foca uma apicultura profissional, né, que é uma busca desde quando entrei na atividade, ou seja, quase 30 anos a gente busca essa profissionalização. E com a experiência de passando, né, por várias entidades, Câmara Setorial, Federação, associações, que também gosto muito dessa parte de governança, acabei sentindo falta dessa parte também e acabei em março de 2020 criando o Clube Tecnoapps, que é um clube de vantagens para apicultores. E tem funcionado muito bem, a gente só tem crescido, né? E fazendo o que tem que ser feito, né, para a apicultura se tornar uma atividade profissional mesmo. O meu sonho é vê-la como uma suinocultura ou avicultura brasileira, que são atividades assim quase que independentes, de muito sucesso e são extremamente profissionais, né? E a gente tem tudo para ter o mesmo profissionalismo que eles. Isso mesmo. O Gustavo, ele como é veterinário, nos cursos de veterinária a gente tem as disciplinas, né, de apicultura. Mas você já tinha vontade? Vamos voltar um pouquinho lá para ver essa história que eu acho interessante. E aí, quando você entrou na universidade, você já queria mexer com a apicultura? Apicultura? Eu e você, né, a gente estava sempre nos bailes aí, né? Eu lembro você na faculdade, inclusive, que eu também estava querendo, né, fazer já também. E a medicina veterinária sempre foi uma paixão. Eu queria fazer medicina veterinária porque eu queria trabalhar com animais, isso desde criança. Mas como minha família nunca teve propriedade rural, e a gente é de Bauru, no estado de São Paulo, onde na família só tem advogado ou engenheiro. Então não tinha nada de agrônomo, veterinário, zootecnista, absolutamente. Nós viemos para o Mato Grosso do Sul em 1980 e viemos para Ponta Porã primeiro, depois viemos para Campo Grande. E aqui, o estado começando e tudo mais, e a maioria dos meus amigos eram do meio rural, né? Os pais tinham fazenda ou chácara, etc. E eu comecei então a sair, comecei a gostar, realmente me identificar com essa área rural. Então, a partir dos anos, comecei a participar de cursos na Embrapa, eu nem tinha ideia ainda do que caminho ia seguir, mas a veterinária era um foco. E eu entrei, fiz um ano de direito, mas nada direito, lá em Bauru. E eu falei, aí minha mãe, uma vez, a gente estava se falando no telefone, ela falou: você sabia que está saindo uma veterinária no antigo Cesup, né? Que hoje é a Uniderp. Falei, vou tentar, mãe. Era férias, era meio do ano, passei, vim correndo para cá e começamos. A gente teve uns anos assim maravilhosos, com professores maravilhosos também na época. Só que eu entrei como a maioria dos homens na época entravam, para mexer com gado de corte. Ali eu já estava também definido que queria trabalhar com gado de corte, ainda não sabia a área. Mas no segundo ano, eu e um amigo lá também, na mesma sala, a gente pensou em fazer algo para faturar, para ajudar os pais, etc., na faculdade. E a gente foi conversar com a professora Lilian, na época, que era da zootecnia.
e perguntamos para ela o que seria mais viável para acadêmicos começarem algo. Começar a ganhar um dinheiro enquanto está na Isso, mas na né? atividade já, na área de medicina veterinária. E ela passou várias sugestões, a gente gostou muito do leite de cabra, que estava em alta aqui em Campo Grande nessa época. E a hora que ela apresentou um pequeno estudo do que deveria investir... Ter dinheiro para entrar. Professor, Vai dar. olha, aí falei pro amigo também, falei, cara, não vai dar. E aí fui tomar tereré, no mesmo dia, né, terminaram as aulas, eu fui tomar tereré na casa de um grande amigo meu, que considero um irmão, que é o Éricles Nogueira. É vizinho teu ali. É, Né? então. É pesquisador. Exatamente. E o Éricles estava fazendo apicultura. E só que eu cheguei na casa dele e ele estava pintando caixa lá, eu falei, que é isso? Ele falou, isso aqui é caixa para abelha. Eu falei, pô, legal, cara, como é que funciona? Assim, sim, assado. Eu vou resumir, porque senão a gente, né, vai embora. É. Eu falei, cara, legal. E quanto custa 10 caixas assim com... Eu falei, tanto. Falei, opa, acho que Esse aqui dá. começa. E aí ele tinha 10 caixas e tinha a propriedade rural da mãe, lá em Piraputanga. E meu pai tinha uma caminhonete que eu podia pegar emprestado no final de semana. E aí a gente fechou o negócio e começamos em julho de 97. Parceria foi você. Parceria, exato. Só que, assim, para mim eu estava buscando uma atividade que me desse grana. Não estava apaixonado por apicultura ainda. A gente foi lá a primeira vez, 6 ferroados na cara. Mas foi ferroado. Batismo e paixão a primeira ferroada. Porque eu falei, pô, legal, gostei da adrenalina e tal. E a gente começou a produzir. Foi um ano abençoado também, aí, ó. Produzimos praticamente sem manejo algum. E produziu muito bem. E nós colhemos o mel. E naquela época não tinha tanto essa questão da inspeção ainda. E colocamos o produto numa rede de farmácia. A gente produziu muito bem mesmo. Cara, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, como é que não tem gente trabalhando com esse negócio, né? Mas estudante que no máximo tinha uma mesada. Eu me apaixonei pela grana, não pelas abelhas. A abelha tá produzindo para mim, que coisa fácil, famoso né? gigolô de abelha. Era só colocar o gigolô de abelha, verdadeiro. Era só colocar a caixa no mato, ia lá, colhia o mel e tchau e benção. Pô, é uma atividade espetacular, que era aumentar para ganhar grana. Tá. E aí... voltamos e tal, aí veio 1998. Choveu o ano inteiro praticamente, não produzimos uma gota de mel. Começou a ter caixa com cupim, começou a ter caixa vazia. Falei, pô, acho que não é bem assim então, né? Aí o Eric falou assim, não, cara, tem maneira, você tem que fazer um curso lá, não é simples assim. Falei, eu vou fazer então. Aí, nesse período todo, tinha uma professora chamada Eloti, na Uniderp, conheço. Na minha própria universidade, que estava começando a falar sobre apicultura. Falei, opa, comecei a conversar com ela e aí a gente começou a estreitar os laços. Isso em 98, 99. E eu fui participar, então, do primeiro evento de apicultura na minha vida, que foi o segundo encontro sul-mato-grossense de apicultores aqui em Campo Grande. Nunca tinha participado de evento algum. E ali, a primeira palestra foi do Albano, né, do saudoso Albano Dembogurski, do apiário Vovô Pedro, que apresentou não só o mel, mas pólen, própolis, etc. Falei, pô, tem tudo isso? Não era só o mel, né? Falei, pô, legal, muito bacana. Porque no primeiro ano, em 97, eu já me filiei à associação. Uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eu falei, tem que ter organização esse negócio. E talvez na associação eu consiga mais informações também, para conduzir bem o empreendimento. Tá, aí de repente veio a segunda palestra, um pessoal lá de Santa Catarina falando sobre pólen, produção de pólen. Falei, mas não era só o mel? Falei, que bacana, cara, e tal. Aí veio o doutor Célio, que é um proprietário de uma das maiores empresas de apicultura hoje no Brasil, falar sobre cosméticos. Falei, cara, tá ficando muito interessante esse negócio aí. E aí, a penúltima palestra aí que começou a dar aquela, né, falou, pô, cara, acho que vou mudar de área. Porque falou sobre nutrição apícola. Eu falei, ração balanceada para abelha. Eu falei, que é isso? Falei, para boi eu já sei que tem, mas para abelha? E nisso eu tava para decidir a área que eu ia, porque eu ia fazer o estágio final. E eu tava até um pouco preocupado e ansioso, porque o bovino de corte já não me empolgava mais. Eu tava até questionando se eu tava no curso certo já. Falei, meu Deus, e agora?
Aí o cara fala, nutrição apícola, ração balanceada para abelha. Cara, caiu meu queixo, eu falei, caramba, que coisa interessante, eu não sabia disso. Aí a última palestra que me convenceu total. Sanidade apícola. Eu falei, para, o que é isso? Carrapato de abelha. Fechou todo... Não. Como que é? Sanidade, nutrição comércio, e reprodução. reprodução. Tripé da produção aqui. Aí eu lembro de ter apontado, é isso que eu quero. É isso que eu vou trabalhar. Decidi na hora, aí comecei a procurar cursos, porque nós não tínhamos na Uniderp ainda os cursos, né, que depois começamos a ter, mas então não tinha curso. Aí eu procurei um primeiro curso com a professora Fátima, então da Federal. Sim, ela foi minha professora, então, eu fiz com ela a apicultura. E ali que eu comecei a ver que, opa, tinha técnica, tinha manejo, tinha alimentação, tinha troca de rainha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não fazia absolutamente nada disso. E aí eu fiquei extremamente apaixonado, a ponto de, 2 anos antes, meu pai ter, daqui 2 anos a gente vai ter uma conversa e eu quero que você decida a área, porque eu vou te apoiar no que eu puder. Se puder financeiramente, te apoio. Se puder moralmente, eu vou te apoiar moralmente. 2 anos depois, a gente teve essa conversa, ele sentou comigo e falou, quero saber qual é a área que você vai, porque você já tem que escolher aí um estágio, né, para poder participar. Eu falei, pai, abelha, apicultura. Foi a única pessoa que não fez um assim. Mas tem certeza? Ele falou, nunca mais esqueço, ele falou assim, pois que seja abelha então. Claro que veio o apoio moral, né? Financeiro, coitado. Por enquanto vai ser moral, viu, filho? Mas eu tô jogando na Mega Sena, de repente muda. Mas foi a única pessoa que me apoiou naquele momento, né? E eu lembro que professores meus falaram, não faça isso. Não mexe com isso. 5 anos estudando veterinário para trabalhar com abelha, vai morrer de fome. Não, pré-conceito, né? Total. Ninguém tinha um pós-conceito. Porque era como eu ouvi, era uma atividadezinha. Era para brincar de abelha. Claro que no sul já era diferente, no sudeste era diferente, mas no Mato Grosso do Sul e no centro-oeste, a apicultura era coisa de ter umas caixas na fazenda. Final de semana, um excedente vendia aí para o urbano ou para uma outra empresa. Era isso a apicultura. E praticamente você não viu o apicultor vivendo bem com a apicultura. E esse foi o grande receio da minha mãe, dos amigos, de professores. Meu filho está estudando 5 anos para virar produtor de abelha. Exatamente. E fui fazer meu estágio, então, em Santa Catarina. Morei dentro da Cidade das Abelhas, primeiro estagiário da história da Cidade das Abelhas, lá, da EPAGRE, né, que é o órgão de extensão hoje de Santa Catarina também. E acabei, assim, coletando muita informação e experiência com os técnicos, que eram muito avançados para a época, né? E viajei com eles, com o meu orientador também. Inclusive, no final do estágio, fiz com tanta aplicação, assim, com tanto empenho, que eu ganhei de presente uma viagem com o meu orientador pelo estado de Santa Catarina, onde ele ia ministrar vários treinamentos para eu acompanhar. Era o meu finalzinho de estágio. E finalizei meu estágio de curso na Jabuticabal, na Unesp, com a professora Regina Helena, que também está aposentada hoje. Foi uma pessoa também assim, que me incentivou, porque era uma surpresa ter um médico veterinário trabalhando com abelha. Não tinha, na verdade. O único que nós tínhamos no estado era o Cirilo Gardim, que formou aqui na Federal em 70 e alguma coisa, acho que foi da primeira turma da Federal. E ele resolveu também exclusivamente trabalhar com abelha. E o Cirilo foi uma inspiração para mim também. Eu falei, não, tem um colega. E ele ficou muito feliz de saber que eu estava indo para o mesmo lado, né? E de Santa Catarina, eram 73 alunos aqui, ó, depois de voltar de Santa Catarina, a minha turma era de 73 alunos. Eu fui o primeiro a ser empregado. Antes de me formar. Olha aí. O Senar me chamou e falou, já tinha experiência. Já vamos começar a te preparar agora em 2000. Falei, mas eu ainda não... Não, a gente vai começar, a gente pode começar a te preparar. E aí eu comecei a participar do primeiro curso, acompanhar um colega, que é o Elcio Prisão, é instrutor até hoje, em Inocência, em novembro de 2000. E o meu primeiro curso no Senar foi em fevereiro de 2001, que eu ministrei o meu primeiro curso para pessoas interessadas em apicultura. Dali para frente, só alegria.
Só alegria. Só alegria. Que bom, que história legal. Gostei muito. Algumas coisas eu conhecia. É. Você vê que a gente sempre conversa e nunca chega Exatamente. em muito conhecimento. Ótimo. E aí, você teve um trabalho, acho que, se eu não me engano, você falou que é o Lactomel. Foi oriundo de pesquisa, né? Foi. Qual que é essa história aí? Foi essas primeiras conversas que eu comecei a ter com a professora Eloti. Falou, tô precisando de alguém que queira tocar um projeto aqui dentro. Como eu já estava trabalhando com apicultura e estava buscando, começando a buscar informação, aí a professora me convidou, então, para trabalhar junto ao Albano, que eu já conhecia, e nós fizemos o experimento lá com o Albano. Então, a ideia era oferecer leite mesmo, com açúcar, na época da entre-safra, onde não tem produção de mel e as abelhas passam fome. E oferecíamos, então, esse leite com açúcar, e ela consumiu e transformou num produto que eu lembro até hoje do gosto. De tão maravilhoso que era. Era um leite condensado naturalmente com mel. Assim. Nossa Senhora. Esse é um produto que vocês tiveram no final. Era um mel... Vocês fizeram análise? O lactomel, né? O lactomel. Vocês fizeram análise para ver se esse mel... Ele era perfeito. Era um produto perfeito, né? Só não teve continuidade porque... o que a gente teria que dar continuidade é porque os enxames eles decresceram. Então levantou uma suspeita de que tinha algo que não estava fazendo muito bem para as abelhas. Estava intoxicando as abelhas com alguma coisa. E de um outro lado, o Albano não queria enfrentar a burocracia gigantesca para criar um produto novo no Brasil. Então, aqui ninguém quer muito que você produza, né? Pois é. Então quer dizer que as abelhas são... intolerantes à lactose. A galactose, exatamente. Rapaz, e aí as abelhas também. Exato, aí a gente viu e depois, claro, fomos buscar mais informações, porque naquela época era difícil, não tinha smartphone, né? Você consegue informação na mão. Então a gente teve que correr atrás aí de pesquisas, de trabalhos científicos para ver o que estava acontecendo com as abelhas e chegamos à conclusão que a galactose é que fez com que as abelhas fossem decrescendo. Porque nós não tínhamos, inclusive, proteína no produto. Sim. E elas precisam tanto dos carboidratos quanto da proteína. No caso, a galactose é o que dá o problema das pessoas, né? De não ter mais enzima para isso. As abelhas, pelo jeito, naturalmente não tem. Naturalmente não tem, exato. Mas tem hoje aí leite com pouco né? Então, leite... talvez de repente dá para retomar essa pesquisa, né? É isso que eu ia falar agora. Eu acredito que dá para retomar, Marcos, porque... A apicultura, apesar da gente ter... Vocês viram como começa? Uma conversa do nada. Já sai uma ideia. Pô, desculpa, você estava falando. Não, imagina. Me empolguei. Podcast é para isso mesmo, né? Porque é uma prosa aí. Uma prosa. E como a gente já se conhece há muito tempo... É um prosacast. Vamos lá. Prosacast. Pronto. Outra ideia. Outra ideia. E agora a gente tem essas informações. Então, quem sabe, tem leites especiais... Ou a gente pode resolver a parte de proteína, então, que detonou os enxames, porque é para um período curto. Sim. E esse produto poderia ser produzido em pequena quantidade, mas vendido com valor extremamente interessante. Porque você, conhecendo os anseios e as necessidades, você tem produtos já fabricados com a intenção como suplemento para a época das secas, né? Sim. Então, e aí eles funcionam bem? Sim, eram... Lá para trás a gente utilizava muito farelo de soja, levedura de cerveja, etc e tal, mas no mundo inteiro já tinha produtos específicos, aminoácidos, vitaminas. Estamos querendo produzir alguma coisa brasileira mesmo e aproveitar o potencial. Só que a questão da apicultura, por isso que eu falo que eu gostaria de ver muito a apicultura brasileira de uma forma mais profissional. Sim. Porque quando foi criado a primeira ração para abelha, que essa que me chamou a atenção no evento, era de uma empresa catarinense, que produzia ela pronta já para você oferecer para as abelhas, como tem no mundo hoje. E o que aconteceu com essa empresa e que outra lançou também um suplemento fantástico na época, nem existe mais, era o B-Max, eu lembro, e a outra ração não me recordo até o nome. O apicultor brasileiro falava que esses produtos contaminavam a abelha. Aminoácido e vitamina contaminavam a abelha. Então era aquela... conhecimento tirado de algum lugar contra alguém que estudou para fazer aquilo. Que estudou muito, se empenhou em criar um produto para um mercado relativamente pequeno ainda para começar a melhorar a coisa. Aí vem os contra, mas por que você é contra? Porque eu sou. Porque eu sou contra. Mas você sabe o que acontece? Não, mas vai contaminar o mel, vai contaminar a abelha. É o achismo. Passou muito tempo sem ninguém utilizar, voltando a utilizar essas rações caseiras, que ninguém sabe se dava resultado.
se realmente estava oferecendo para a abelha o que ela precisava, na época determinada. E nós começamos até a utilizar um produto que no mundo inteiro se utiliza até hoje, mas aqui no Brasil não tinha a indicação para abelha. Tá. Mas era o mesmo produto utilizado no mundo inteiro. Não tinha que ser registrado para abelha. E perguntei para o laboratório, por que vocês não colocam a abelhinha aqui no Brasil? Aí eles me falaram o seguinte, Gustavo, é mais fácil criar um produto semelhante, igualzinho, né, do mesmo laboratório, do que colocar a marquinha da abelha no produto que já está no mercado. Falei, minha nossa senhora. Se eu não me engano, na legislação, se você traz um produto que já é usado para outros animais lá, você tem que provar aqui que para esse mesmo produto você tem que fazer teste com... é para cachorro, então para cachorro. Mas o mesmo produto é usado para gato. Não, agora você tem que fazer teste em gato. Isso. Mas isso também é usado para ovelha. Não, você tem que fazer o teste. E isso vai encarecendo o produto. E olha só, que interessante. Fizeram pesquisa. Os pesquisadores já entraram na pesquisa, começaram a pesquisa com preconceito. Até pesquisador aí na tinha pesquisa. Preconceito. Se ele tem preconceito, pessoal, é o seguinte, a pesquisa eu não sei, só vou ter minha ideia depois que eu fizer. Agora, se ele acha que alguma coisa já vai dar do que ele está pensando, esqueça. Não entra nisso. Porque o pesquisador ele é o cara mais isento e imparcial possível. Tem que ser. E aberto a questionamento. Eu sempre falo para alguns alunos meus, questionem. E sempre existem os dois lados da moeda. Nunca... saiu uma pesquisa. E é obrigatório ao pesquisador mudar de opinião a partir do momento que, naquele momento, no final da pesquisa, ele comprova que há necessidade de mudar, porque todo conhecimento até aquele momento mudou. Perfeito. Aí é o seguinte, foram feitos uns 5 ou 6 trabalhos científicos com o produto, então. Porque nós começamos a usar... Caiu aí a notícia na apicultura brasileira que aquele pessoal do Mato Grosso do Sul estava usando o tal do produto. E aí alguns pesquisadores começaram a fazer. Resultado, todos os trabalhos deram negativos, que não adianta nada utilizar. E aí todo mundo falando, tá vendo? Aí, tá vendo? Eu falei, qual foi a metodologia? E o pessoal, tá aqui a metodologia. Eu falei, é igual a do rótulo que o fabricante recomenda? Não. Então já tem um erro no código. Acabou. Não, todos os trabalhos foram assim. Tem um erro de protocolo. Sim. Tem um erro de protocolo. Então, às vezes tem interesse comercial que você não sabe também, né? Mas eram preconceitos dos próprios pesquisadores em relação a oferecer um produto industrializado de uma multinacional. Os caras acabaram com produtos nacionais por preconceito. Entrou um produto que já é utilizado no mundo, entrou aqui no Brasil. E era, só para entender aqui na audição, era um produto com aminoácido e proteína. E vitamina só. Tá. Basicamente isso. Mas tinha que saber utilizar. Em que momento utilizar. Tinha que trocar rainha, que o apicultor até hoje não faz. A troca de rainha é essencial, porque tem que ser uma rainha nova. E mesmo assim começou a dar problema. Mas alguns corajosos... Como a gente começou a mostrar resultados, de fato, alguns empresários começaram a acreditar sim. E apicultores também falaram, sim, tem resultado sim. E aí a gente começou a esclarecer do porquê da alimentação com a parte proteica, assim, assado e tal. Para produzir o ano todo, né? Que você falou. Basicamente para manter enxame vivo quando não tem flor. Para ele não Então quer dizer que quando diminui as floradas, começa a morrer a abelha e ela fica fome. Só no... Exato. Você pode oferecer até assim, só mel. O mel não tem a totalidade de proteínas, às vezes. Porque o mel é uma coisa que ela comeu, uma coisa muito mais... É energética. E ela produziu aquilo que tem menos coisa do que energia, é carboidrato. Ela precisa da proteína também, mas para ter proteína precisa das vitaminas e aminoácidos, que o mel não tem muito. E aí o pessoal, não, só vou oferecer mel. O enxame cai, abandona comer e começa a vir os prejuízos. Não, mas não tive prejuízo. Bom, você tem planilha de custo? Não. Tem isso também. Então... Então vamos lá, vamos perguntar mais coisa aqui. Quais são as melhores floradas? Quais são? Qual o melhor mel? Tem isso? Não tem? Qual que é a melhor florada aí pra gente produzir? Olha, o Brasil é o país... isso me causa uma certa ansiedade. Por isso que eu não gosto de ficar quieto, assim, né? Eu não vou fazer mais isso, né? Então, eu sinto até como um dever para com a apicultura fazer o que a gente está fazendo no Tecnoapps, por exemplo. Porque a gente não viu mesmo empenho, não às vezes por falta de vontade, mas por falta de organização,
custo Brasil, etc, etc, etc. Burocracias, Pessoal, etc. preste só atenção no que ele está falando. Você pode ter o produtor de mel e o empresário produtor de mel. Né? Exato. Então, para você produzir, é como qualquer atividade. Dá trabalho, Exato. mas ela dá retorno financeiro. Mas tem que estar organizado, ter planilha de custos, tenha saber dúvida. o que entra, o que sai. tenha dúvida. Não adianta. É isso que Ela é uma atividade igual às outras, igualzinho. Aí, no caso da florada, que você estava falando do Brasil, ele Então, o Brasil ele tem o maior potencial do mundo para produzir em quantidade, qualidade e méis muito especiais. É o único país no mundo. O mel gourmet. Mel gourmet. Mel gourmet, Márcio? Por causa... Mel gourmet. Por causa da extensão territorial dos biomas, que cada um produz um mel espetacular. Cada bioma tem suas floradas específicas e que produzem méis especiais. E a gente também tem os méis das culturas. Soja. O pessoal também. Mel de soja está cheio de veneno, né? De aplicação, etc e tal. E ninguém produz, então, mel de soja. Então quer dizer que se você põe uma florada lá, você mata todas as abelhas. Essa é a ideia do apicultor. Só que é o seguinte, recentemente eu recebi um pedido de Porto Rico, país Porto Rico, de 20 toneladas de mel de soja. Só de soja? Só de soja. Falei, escuta, tem certeza que é de soja mesmo? Só isso que não vocês não é girassol que você quer? Falou, não, é soja mesmo. Falei, as portas se abrindo. E a gente estava falando agora, pouco antes da gente começar aqui, sobre o mel de nabo forrageiro. Que dá entre safra, né? Quando eu escutei sobre mel de forrageiro dentro de uma associação, da associação que eu fazia parte... Mel de nabo forrageiro. Nabo forrageiro era uma porcaria. Não produz esse mel. Eu escutava isso de apicultores. Aí, em 2004, eu já estava como presidente dessa associação e consultor, né, do Sebrae, Senar, etc. E nós fomos visitar uma associação em Chapadão do Sul. Sim, é lá que eu vi. Tinha um veterinário que formou aqui, eu acho que também... Aí, chegando lá, foi a primeira vez que eu vi mel em tambor, porque até então a gente falava em lata de mel ou balde de mel só. Você viu? A gente chega lá assim... Tambores de mel. Aí o cara falou, você quer ver, Gustavo, aqui meu mel? Eu falei, tá, cadê os baldes e latas? A gente produz um pouco mais. Aí eu falei, onde que tá? Tá aqui na sua frente. Os tambores empilhados, só esperando o pessoal carregar para levar para São Paulo. Eu falei, cara, nunca tinha visto, eu não sabia que Mato Grosso do Sul produzia mel em tambor. Que legal, então é mel do quê? Nabo forrageiro. Falei, mas o mel do nabo forrageiro não é uma porcaria? Ele falou, bom, a gente tá ganhando R$1 a mais do que o mel silvestre. Eu falei, não, então não Tem alguém que gosta. Porque ele cristaliza muito rápido, mas ele é a base para os entrepós, para as empresas, fazerem o que a gente chama de blend. Porque a melhor florada é o que cada consumidor gosta. Porque como a gente produz inúmeros tipos e variedades de mel... As nossas floradas são muito diversas, Exato. Né? É igual vinho, é igual qualquer outro produto que você tem variedades. É um produto natural. Ele não é padronizado. Exato. Né? Tem isso. Mas você tem a florada aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, aliás, do Cipó-Uva, por exemplo. Você tem da Aroeira, você tem do Angico. Então, cada uma dessas floradas te dá um mel diferente. Só que como consumidor brasileiro não Deixa eu só puxar um gancho para a gente ir para o Pantanal também, como você falou isso. Sim. Porque, infelizmente, o assunto é... Felizmente, o assunto é maravilhoso, mas a gente tem um tempo no podcast. Aí você estava falando, ele faz o blended. Isso. Mas eu não queria deixar de falar que tem uma denominação de procedência, o mel produzido no Pantanal. Nós aprovamos um projeto dentro do Sebrae em 2008, num edital do Sebrae para indicação geográfica. E a gente conseguiu colocar o mel do Pantanal. E foi engraçado porque a gente chamava mel portal do Pantanal, porque a gente pensava que era específico para uma associação. A gente colocou para a Alespana, que é uma associação ali localizada, a sede funciona em Aquidauana. Mas tem apicultores de vários municípios, inclusive municípios pantaneiros. E o pessoal decidiu, então, que fosse Portal do Pantanal, que é o apelido da cidade. Quando nós encaminhamos essa proposta para o consultor, ele falou, não, isso aí não tem... É melhor usar o Pantanal. Vocês têm um produto pronto. Mel do Pantanal, um nome até forte. Que acaba abrangendo o Pantanal todo. Todas as regiões do Pantanal. E aí ele disse, vocês vão fazer um selo de indicação de procedência. Eu não sabia do que era direito, que era tudo muito novo para mim. São as figuras de proteção, né? Indicação de procedência, denominação de origem. E a indicação geográfica tem esses dois, de procedência ou denominação de origem.
nós vimos que o primeiro passo seria de procedência, porque seria mel do Pantanal. Genérico. Produziu lá dentro, Uhum. georreferenciado, tudo rastreado, mel do Pantanal. O selo saiu, foi aprovado em 2015. De 2008, demorou até 2015 para ser aprovado. Ótimo, perfeito. Começamos aí, com o apoio da Embrapa, de todos os outros órgãos, que a gente participou aqui também, né, de palestras aqui na Uniderp, para esclarecer o que era. E depois de 2015, a gente teve várias dificuldades de tocar esse mel do Pantanal, porque na época os parceiros falaram o seguinte: a gente vai até aqui, depois é com vocês. E os apicultores não tinham essa questão de administração, marketing, tinha que bancar a associação que foi criada para proteger o selo. Associação, é isso mesmo. E aí o pessoal assustou um pouco, ficou um pouco parado. Aí retomaram agora recentemente, está indo, parece que legal, porque criaram um site agora. E o Pantanal ele tem 11 subdivisões, como se fossem 11 estados dentro do Pantanal. E o que você viu lá no Pantanal da Inhacolândia é o hortelãzinho do campo, que só tem no Pantanal da Inhacolândia. E cheio de abelha. Esse seria o mel com denominação de origem. Te mandar depois aqui, eu nunca falo do Márcio, o Márcio é nosso cameraman. Depois, Márcio, me pede a foto, eu tenho uma imagem aqui agora fresquinha, tirada de abelha na flor. Aí, ó, um mel maravilhoso, um mel específico. Pelo cheiro da planta, o mel deve ser mel maravilhoso. E específico do Pantanal da Inhacolândia. Você não vai ter no Pantanal de Porto Murtinho, você não vai ter no Pantanal de Cáceres, por exemplo. Olha aí. De Barão Melgaço. Bem específico. Que exato. Legal. Aí já dá uma denominação de origem. Exemplo, exato. Aí dá a denominação de origem dentro do selo mel do Pantanal de procedência. Então, assim, tem trabalhos assim, eu fico aí, ó. A apicultura, ela tem um campo vasto, não só de produção, mas produção científica. Criatividade de tudo. Nós estamos assim, o Brasil é o país que pode fazer muito ainda, muito. E você vê, muita coisa, nós também temos mitos e verdades dentro. Temos também. E então eu vou aproveitar só para falar uma coisa aqui importante da Uniderp. Sim. Nós, no apiário da Uniderp, que nós começamos em 2003, nós produzimos própolis verde. Que os mineiros achavam que só os mineiros produziam. E nós produzimos, a professora Rose e a Eloti mandaram fazer análise, tanto aqui quanto em São Paulo, e deu uma própolis de excelentíssima qualidade, que virou até creme dental. Sim, eu participei desse trabalho. Ele ajuda na retração de gengiva. Sim, controle de cáries. Assim, ele não... E produzido aqui, né? Produzido na aqui. Na fazenda da Uniderp. Exato. Então, assim, tem um campo... Mas vocês não identificaram qual a planta que faz isso? O alecrim do campo. Alecrim. O Baccharis dracunquifolia, chama. É o nome científico do alecrim. E lá tem bastante. Na fazenda escola da Uniderp tem bastante. Isso. E é considerado uma praga de pasto. Olha que exatamente. Bacana. E ele dá mel e isso aí é uma curiosidade. Teve uma área lá que a gente ouviu no Cultura, do lado ali tem uns pés de manga. Ele só tinha lá. Só tinha ele. Aí teve um ano que falou, corta tudo. E aí parou. Diminuiu bastante. Diminuiu a produção. Diminuiu aí, bastante. Você não conversa. Mas na época, eu acho que foi um momento que a apicultura ali não estava no auge, agora já retomou, e o pessoal vai conhecendo mais. Né? Não, a professora até conseguiu produzir mudas também de alecrim do campo. Então, é isso que eu falo. Tem um trabalho assim gigantesco para fazer. Você vê, né? O apicultor, pegando aqui, você é médico veterinário. A professora Eloti é agrônoma. Então ela junta os conhecimentos agronômicos. Tá faltando alecrim? Vamos plantar alecrim. Você tá doente? Vamos cuidar. Ou seja, você formou em veterinária só para mexer com boi? Não! O conhecimento você não vai perder. Mas, vamos então vamos lá. Pro Mitos e Verdades. Eu não queria acabar essa conversa, mas a gente já tá estourando. Mas vamos lá. Eu produzir, ganhar dinheiro com apicultura, simplesmente tendo as caixas lá e indo colher o mel, dá dinheiro? Muita gente acredita que sim, mas não. Não dá. Não dá. Nota aí, mito ou verdade? É um mito. Então, então é economicamente inviável. Porque a gente já deu spoiler aqui no começo, desde o começo da conversa, que você não tem manejo. Falando um pouco do manejo, um minuto para a gente finalizar, então. Bom, muita gente... Porque a apicultura, ela, no Brasil, ela vinha assim e ainda é assim. É aquela coisa de você deixar a abelha lá no mato e colher o mel e seja o que Deus quiser. Né? No Nordeste, o pessoal trabalha dessa maneira ainda. Assim, uma boa parte dos apicultores do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, trabalham dessa forma. Colocam as caixas lá, produzem o mel, depois os enxames começam a ficar com fome e vão embora. E as caixas ficam completamente abandonadas. Aí chega lá, tem formiga. Você tem formiga, você perdeu toda a cera porque a traça detonou. Você perdeu as caixas por cupim. Até ladrão. Tem ladrão também. Né?
Principalmente quando o preço do mel tá alto. Agora tá mais ou menos, tá tranquilo, né? As caixas Mas super... você começa a ter prejuízo que o apicultor não... Aí, ó, não tem planilha, ele começa a computar, fala, não, a abelha... Aí Estados depois... Unidos e a Europa tem o urso, que é de duas pernas. Aqui o de duas pernas não tem urso. E aí as abelhas lá, por exemplo, na época que começa a soltar enxame, como a gente fala, até enxames voadores, elas voltam para as caixas. Então, o apicultor brasileiro, no geral, acostumou com isso. Então, para que eu vou manejar? Mas ele não faz conta. Ele não percebe que ao perder um enxame, é no mínimo R$350 de prejuízo só por perder a abelha. Não estou falando nem da caixa, da cera, do tempo que ele teve lá, do combustível dele, da quilometragem, etc e tal. Então, deixar a abelha no mato, essa história, esse mito de que é só deixar lá no mato, eu buscar o mel e ganhar dinheiro com a abelha, é mito, porque vai te dar um baita prejuízo e dor de cabeça. Então tá, mais uma coisinha aqui que... Como que você faz para capturar um enxame? Perfeito. Aproveitar que nós temos um chat aqui. Tá. Pergunta pro Bijos como capturar um enxame. Excelente pergunta. Aí é que tá. Nós viemos de uma apicultura que a ideia era capturar enxame na natureza para poder colocar para produção. Tudo bem, só que você não conhece a genética desse enxame, você não sabe se ele é resistente às doenças, você não sabe se ele já está doente, se ele é produtivo. Então, o ideal hoje numa apicultura profissional é você adquirir enxames prontos, mesmo querendo começar. E nós temos vendedores. Eu sou um produtor de enxames de apis mellifera. Então, igual o dono de boi, você vai lá comprar e fala, não, isso aqui é a genética do... Com rainha selecionada, exatamente. Então, ele entra já com investimento e ele vai ter um retorno, vai ter um resultado. Nesse caso, você vende o enxame, dá já com a caixa, prontinho. Tudo, ou leva um saquinho? Pode ser. Ó, existe o pacote de abelha, que você leva só as abelhas e ele coloca na caixa dele. Existe o núcleo de transporte, que ele compra a abelha já com os 5 quadros, 5 favos, e com o núcleo de transporte, que ele pode utilizar para fazer outros trabalhos. E ele pode pedir para eu já colocar na caixa Langstroth padrão para entregar, ou ele vem buscar, tudo certinho, com guia de trânsito animal, tudo dentro da lei. Então, se ele for pegar na natureza, vai ter aqueles custos da aventura. Exato. Então, aí, vamos lá, onde é que vai custar o combustível, ida e volta, a hora de trabalho que ninguém calcula. Isso. Nesse caso aí, hoje, quanto seria um enxame enxame pronto, selecionado, só colocar lá na R$385 a R$420. Que é aquele valor que você falou, se ele só perder... Não. Mas nesse caso está indo já a madeira da caixa. Ele gasta, eu vou te dizer, ele gasta isso ou muito mais para capturar um enxame, Marcos, na natureza. Ah, mas tem a caixa isca, que eu monto, o enxame vai entrar sozinho. Tá, mas você perde caixa isca, entra marimbondo, entra um monte de cor. É a abelha que veio. E a abelha que veio, você não sabe, é loteria. E em qual atividade econômica você vai trabalhar como loteria? Sim. Só a loteria. Se você quer realmente ganhar dinheiro, ou você parte para um profissionalismo, ou vai ser de lazer, que você pode ser profissional amador, não tem problema nenhum, ou você vai entrar na atividade para dar tudo errado e falar que a apicultura não dá dinheiro, como eu sempre escutei. Exatamente. Né? E não é por aí. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Não. Nem estudar, nem fazer conta. É isso mesmo. E, enfim, mas Então estivemos aqui hoje conversando com o Gustavo Bijos. Ou vocês vão ouvir falar mais dele, que ele também tem uma banda de música. Fique atento aí, a banda Lynx. Mas eu quero te agradecer, Gustavo, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Ter vindo aqui com a gente hoje. E o Gustavo também tem aí algumas participações. Sempre quando a gente ficar sabendo, a gente manda pra gente mandar propaganda aqui no AgroConnect. Perfeito, tá bom? Isso aí. Obrigadão, Gustavo. Eu que agradeço e é muito bom voltar a casa aqui, como sempre. Né? Joia, obrigado. Isso aí, valeu.